Em 1993, Harry e Meghan Toos, um casal de idosos que vivia em uma fazenda isolada no interior do país de Gales, foram encontrados mortos com ferimentos de bala. Nos anos seguintes, o caso atrairia a atenção nacional e polêmica, culminando na prisão do namorado da filha deles. Mas pouco tempo depois, a condenação foi anulada, deixando dezenas de perguntas sem resposta. Quem matou Harry e Meghan Toos? Por volta das 15 horas do dia 26 de julho de 1993, Cheryl Toos, de 33 anos, ligou para seus pais, Harry Toos, de 65 anos, e sua esposa, Meghan, de 67 anos, para conversar um pouco ao telefone. No entanto, ninguém atendeu na casa do casal, na zona rural. Ela tentou ligar mais tarde naquela noite, mas ninguém atendeu. Isso preocupou Cheryl o suficiente para que ela entrasse em contato com os vizinhos da casa ao lado e pedisse para que eles verificassem como o casal estava. Os vizinhos fizeram o que foi pedido, mas pouco tempo depois entraram em contato com a polícia. Harry e Meghan moravam em uma fazenda isolada ao norte de Lanharan, no sul do país de Gales. O casal era bem conhecido na comunidade, especialmente Harry, que já tinha sido atacadista de frutas antes de se aposentar. Ele usava boa parte do tempo livre cultivando repolho. O casal era, segundo todos, muito comum e levava uma vida simples e tranquila. Quando a polícia chegou à propriedade rural do casal, deparou-se com uma cena de crime horrível. Os corpos de Meghan e de seu marido foram encontrados em um estábulo na fazenda, enterrados sob pilhas de feno. Eles foram mortos com um tiro de espingarda a queima-roupa na parte de trás da cabeça, no que foi descrito como um crime em estilo de execução. Enquanto os policiais analisavam a casa, perceberam que o casal provavelmente foi interrompido enquanto recebia convidados. A mesa da cozinha estava posta com a melhor porcelana, incluindo uma xícara de chá que, segundo a polícia, só era usada para visitas importantes. Da mesma forma, os talheres dispostos não eram usados no dia a dia, mas sim reservados para convidados. Nada indicava o motivo do assassinato, mas a polícia suspeitou que o casal conhecia o assassino, pois haviam arrumado a mesa daquele jeito. O almoço do casal já estava pronto e sugeriu-se que desligaram o fogão para fazer chá a uma visita inesperada. No banheiro do casal, uma camisa branca estendida sugeria que poderiam receber alguém naquele dia. Os investigadores rapidamente criaram uma linha do tempo dos acontecimentos no dia do duplo assassinato. Logo cedo, o casal saiu para receber suas aposentadorias em Lanharan. De acordo com testemunhas que os viram em uma loja próxima, nada parecia fora do comum. Nem Meghan nem Harry pareciam ansiosos, preocupados ou mostravam qualquer sinal de que algo estava errado. O casal retornou à fazenda por volta das 11h da manhã. Então, por volta das 13h30, 2 tiros foram ouvidos pelos vizinhos, com cerca de 30 segundos de diferença entre eles. No entanto, isso não levantou suspeitas entre os vizinhos, porque Harry era conhecido por atirar em coelhos que tentavam comer seus repolhos. 90 minutos depois, Cheryl fez sua primeira ligação para a casa dos pais. As autoridades não encontraram sinais de arrombamento e nada estava fora do lugar na casa do casal. Não havia sinais de roubo, pois joias e dinheiro ficaram na casa e com Harry. A hipótese de assassinato seguido de suicídio foi descartada desde o início. Quando a polícia encontrou marcas de arrasto no chão, sugerindo que um corpo havia sido arrastado até o estábulo antes de ser escondido debaixo do feno. A análise forense revelou que Harry foi baleado primeiro, logo dentro da porta do estábulo, enquanto Meghan foi baleada depois, do outro lado da casa, possivelmente perto da cozinha. Há especulações de que ela tentava fugir ao ser fatalmente baleada pelo assassino. Após sua morte, ela provavelmente foi arrastada de volta ao estábulo e coberta com um tapete. Um dos investigadores do caso mais tarde afirmou: o assassinato tem todas as características de uma execução, foi cuidadosamente planejado. O assassino conhecia as vítimas e elas conheciam o assassino.
O assassino conhecia os hábitos, a propriedade e sua disposição. Essa ideia se reforçava porque o estábulo ficava fora da vista dos vizinhos e geralmente tinha ferramentas pesadas na porta que precisavam ser movidas para entrar. Essas ferramentas foram todas recolocadas depois, sugerindo que o assassino era muito meticuloso. Nenhuma cápsula foi encontrada na cena, indicando que o autor do crime as recolheu depois. Notavelmente, Harry teve uma espingarda roubada em 1992, um ano antes, mas não havia evidências que sugerissem que ele foi morto com a mesma arma. Pela natureza meticulosa do assassino, os ferimentos no casal provavelmente o deixariam coberto de sangue e fragmentos de tecido. No entanto, não há sinal de sangue ou qualquer outro material na propriedade. Durante a investigação, as autoridades descobriram que Harry e Meghan tinham uma apólice de seguro de vida no valor de 150 mil libras. A filha deles, Cheryl, seria a única beneficiária, o que levou os detetives a voltarem sua atenção para a mulher de 33 anos. Segundo todos, Harry e Meghan ficaram arrasados quando a filha deles saiu de casa. Como o casal era muito religioso, eles não aprovavam a ideia de Cheryl se mudar para a casa de um homem antes do casamento, então a filha deles decidiu não contar que estava indo morar com o namorado, Jonathan Jones. O casal havia comprado um apartamento em Orpington, Kent, mas Cheryl ainda visitava os pais regularmente. Os Toos descobriram que a filha morava com um homem sem ser casada, mas, segundo relatos, mantiveram segredo e não contaram aos amigos. Jonathan trabalhava como consultor de recrutamento, mas não tinha muito sucesso, então decidiu abrir seu próprio negócio de marketing. Naquela época, porém, sem que Cheryl soubesse, o casal estava em sérias dificuldades financeiras. Eles estavam prestes a perder a casa, e Jonathan tinha apenas 100 libras restantes em sua conta bancária. Foram essas dificuldades financeiras que levaram a polícia a suspeitar dele. Jonathan logo se tornou o principal suspeito do caso. Várias testemunhas lembraram ter visto um homem de sobretudo e óculos escuros perto da fazenda no fim de junho, antes dos assassinatos. Diziam que ele escondia o rosto dos motoristas que passavam. Uma testemunha em particular acreditava que o homem era Jonathan Jones. De acordo com Jonathan, ele estava simplesmente na região porque estava ajudando Harry com algumas tarefas na fazenda. A polícia descobriu que ele usava um sobretudo semelhante, como seus amigos disseram, mas tanto ele quanto Cheryl negaram possuir tal peça. O casal posteriormente negou que Jonathan tivesse usado a xícara de chá de visitas que estava na mesa da cozinha, mas testes posteriores revelaram que suas impressões digitais estavam de fato na xícara. Segundo a polícia, apenas as digitais dele, de Meghan e Harry, foram achadas na casa naquele dia. Outro fator que elevou as suspeitas da polícia foi Jonathan não conseguir explicar onde esteve no dia do assassinato. Ele disse que buscava um novo escritório em Orpington e teve reuniões com corretores, mas os investigadores não acharam testemunhas para confirmar seu álibi. Ele disse que falou com um técnico de elevadores por volta das 13h30, mas o técnico afirmou que estava almoçando nesse horário e não se lembrava dessa conversa. Cheryl disse que seu namorado não estava lá quando ela voltou do trabalho e não podia explicar o que ele fez naquele dia. Jonathan depois admitiu ter mentido sobre seus encontros com os corretores de imóveis. Jonathan também chegou à fazenda por volta das 3h na manhã seguinte aos assassinatos, pouco depois da polícia ser chamada. Isso teria acontecido porque Cheryl estava preocupada com seus pais e pediu para ele verificar como eles estavam, já que ela não podia sair do trabalho. As autoridades disseram que ele reagiu de forma estranha ao saber dos assassinatos. Além disso, ele demorou muito mais do que deveria para chegar ao local, o que ele atribuiu ao mau tempo. Havia algumas suspeitas de que ele teria se livrado de suas roupas e da arma do crime enquanto ia para lá. Dois meses após o assassinato de Harry e Meghan Toos, o namorado da filha deles foi preso. Os investigadores decidiram prender Jonathan por suspeita de ocultar informações e notaram que Cheryl também evitava responder à maioria das perguntas. Em 1995, o julgamento de Jonathan começou. Os investigadores apresentaram a teoria de que Jonathan apareceu de surpresa na casa do casal enquanto eles preparavam o almoço e que eles o convidaram para entrar e tomar uma xícara de chá, pensando que talvez ele tivesse vindo pedir a mão da filha deles em casamento.
Eles sugeriram que ele pegou o trem para Pontypridd naquela manhã e que voltou para casa naquela noite por volta das 19h30. A promotoria afirmou que tudo isso foi para Cheryl receber o seguro de vida deles. Após 2 horas de deliberação, o júri retornou com um veredicto de culpa. Cheryl Tooze não acreditava que seu namorado fosse capaz de assassinar seus pais. No entanto, ela posteriormente ofereceu uma recompensa de 25 mil libras para qualquer pessoa que tivesse informações que apoiassem seu álibi e provassem sua inocência. O dinheiro da recompensa, de forma arrepiante, veio das 150 mil libras que ela herdou após a morte de seus pais. Relatos indicam que muitos laços familiares de Cheryl se romperam nesse período, pois só ela não acreditava que Jonathan era o responsável. Jonathan recorreu por vários motivos. Sua equipe de defesa inicialmente tentou encontrar alguém que apoiasse seu álibi, mas ninguém jamais foi localizado. Até hoje, o álibi de Jonathan no dia do assassinato dos Toozes nunca foi verificado. Eventualmente, o Tribunal de Apelação decidiu aceitar um de seus recursos, o que levou à sua libertação da prisão após considerar inadequado que fosse determinado um novo julgamento. Cheryl esperou por Jonathan do lado de fora do tribunal nesse momento e declarou sua libertação uma vitória do amor e da verdade. Ao longo dos anos, houve várias ocasiões em que o caso foi reaberto e reexaminado. Em 2003, foi anunciado que no ano anterior, a polícia havia recebido uma carta anônima que continha informações sobre o caso, mas o conteúdo específico nunca foi divulgado ao público. Muitos dos detalhes das investigações posteriores nunca foram divulgados, numa tentativa de manter qualquer julgamento ou novo julgamento futuro imparcial. A polícia acredita que o autor da carta era genuíno, mas não o assassino, e pediu que ele se apresentasse com mais detalhes. Em 2004, uma espingarda e cartuchos de espingarda foram encontrados em um antigo poço de mina, não muito longe da fazenda. Acredita-se, porém, que não estejam ligados ao caso. A única outra pessoa de interesse publicamente mencionada no caso foi John William Cooper, um assassino em série galês conhecido como o assassino Bullseye. Cooper tem um extenso histórico criminal, incluindo 30 roubos e agressões violentas. Em 2011, ele foi condenado pelos assassinatos de Richard e Helen Thomas, um par de irmãos mortos em 1985, assim como pelos assassinatos de Peter e Gwenda Dixon, conhecidos como os assassinatos de Pembrokeshire em 1989. Cooper também é um estuprador que foi condenado pelos abusos sexuais de 2 adolescentes, ocorridos em 1996, Como Cooper cometeu vários crimes, inclusive assassinatos brutais com espingarda, especulou-se que ele poderia ser o responsável pelos assassinatos dos Toozes. Também havia semelhanças no período, vítimas baleadas a queima-roupa e tentativas de ocultar os corpos. Em 2011, após a condenação de Cooper pelos assassinatos dos anos 1980, o caso de Harry e Meghan foi reexaminado em um esforço para ligá-lo a esse crime. No entanto, a polícia acabou descartando-o como possível suspeito. Cooper costumava agir em áreas que conhecia bem, mas não era familiar com a região de Lanharan. Sua presença também não justificaria o uso da melhor porcelana e utensílios reservados para visitas, já que o casal não o conhecia. Além disso, Cooper costumava atirar em suas vítimas no rosto, em vez de por trás. Por décadas, o caso de Meghan e Harry Tooze permaneceu sem solução. Houve muito pouco progresso no caso, mas houve um avanço no fim de 2025, quando foi anunciado que um homem de 86 anos havia sido preso em conexão com os assassinatos. O homem não identificado foi preso sob suspeita de assassinato após uma reanálise do caso não solucionado em 2023, mas poucos detalhes sobre ele ou sua ligação com o caso estão disponíveis no momento. O investigador-chefe, o detetive superintendente Mark Lewis, disse à mídia: "Embora essa prisão seja claramente um avanço significativo na investigação, nossas apurações continuam em andamento. Este caso afetou muitas pessoas ao longo dos anos, e nosso objetivo é encontrar as respostas para as perguntas sem resposta que permanecem sobre suas mortes, mais de 30 anos depois." Mesmo com a passagem do tempo, faço um apelo a qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre os assassinatos para que se apresente e fale com a polícia. Neste momento, o caso está em andamento.
Jonathan Jones, por sua vez, casou-se com Cheryl após ser libertado da prisão. O casal teve um filho juntos. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.